isso aqui é o dó. Que eu me lembre, isso não parece ser uma nota não, hein? Não, isso aqui não é o dó nem a pau. 4 e 3. 2, 4, 3, não? Esse som tá muito estranho. Pera aí. Mas com muita atenção, hein? Olha bem. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Agora é um som que parece um som, né? Quero ver outra vez seus olhinhos de... Tuller, sabia que essa música é da Assembleia de Deus, Tuller? Essa música é apelo da Assembleia de Deus. Quando eu era da Assembleia de Deus, o pastor sempre dizia: venha como você está. Venha como você... Sempre dizia isso, né? A música canta Come as you are. Dá pra tocar no culto, não? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, eu tô tentando aprender violão. E você sabe que eu realmente preciso de aulas. Bem, eu vou dizer, dona Florinda, eu já tive alunos bons, regulares, maus, péssimos e o Kiko. Eu tô aprendendo as notas agora. Aos 30 anos eu tô aprendendo a fazer as notinhas do violão. Eu tô com o professor de violão. Se você viu o nosso último vídeo do ano passado, a live que eu fiz no dia 31 sobre resoluções de ano novo, você sabe que uma das minhas resoluções de ano novo é aprender a tocar violão. Eu tive a primeira aula de violão ontem, aí eu tenho agora que lembrar as notas, que eu já esqueci metade delas, e fazer um exercício também, envolvendo, sei lá, um exercíciozinho aí que o cara passou que eu tenho que fazer. Ah, meu Deus do céu, eu sou um fracasso. Mas não se preocupe, é provável que haja piores. Mas uma hora dá certo. Hoje é mais um Pergunte ao Pastor, programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal. Se você é membro, você manda a sua pergunta aí em qualquer vídeo do canal e de vez em quando eu apareço aqui lendo as perguntas dos membros. É possível um eleito blasfemar contra o Espírito Santo? Cara, tem muita questão em volta disso. Primeiro, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta aí que teólogos ficam se desfazendo em pedaços para tentar responder. A minha percepção, certo, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo convida os homens ao arrependimento e você rejeita o convite do Espírito Santo ao arrependimento. Nesse sentido, nenhum crente pode cometer esse ato, porque uma vez que você é salvo, você não vai mais resistir ao Espírito Santo e à salvação que há nele. Agora, se você acredita que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás obras milagrosas de Jesus, já vi essa posição por aí. Isso é algo que só as pessoas do tempo bíblico poderiam cometer. Ninguém pode fazer isso a posteriori, só sendo uma das testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Então ninguém mais cometeria esse pecado. Existem alguns círculos que vão dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, sei lá, ser cessacionista. Se você é antipentecostal, se você não acredita nos dons e nos milagres pentecostais, você está rejeitando os milagres do Espírito Santo, logo você está blasfemando contra o Espírito Santo. Outros vão dizer que é falar mal do Espírito, assim, verbalmente. Então, é xingar o Espírito Santo, é dizer que o Espírito Santo é uma coisa ruim e tal, alguma coisa assim. Essa seria a blasfêmia. Mas essas são posições, eu acho que mais minoritárias dentro dos ambientes teológicos. Em Romanos 5,14, Paulo diz: na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Ele quer dizer que Adão não foi uma pessoa, mas apenas uma metáfora criada por Moisés que transmitiu a verdade? Não, de forma nenhuma. No Antigo Testamento, nós temos várias vezes pessoas, elementos, atos que existiram, mas que simbolizavam algo que viria posterior. A gente tem a lei mosaica, ela existia, mas a lei mosaica era uma sombra da lei de Cristo. A gente tinha o sábado, o Shabá existia, mas o Shabá era uma sombra do descanso das obras que nós temos em Cristo Jesus. Os sacrifícios de animais existiam, mas era uma sombra do sacrifício de Cristo como nosso cordeiro imolado. Adão existiu e ele é tratado como um personagem histórico em todo o Antigo Testamento. Não só no relato de Gênesis, mas no relato dos profetas, Adão é tratado como tendo existido, como um personagem histórico. Mas a sua existência também simbolizava aquilo que viria em Cristo Jesus como o nosso segundo representante, como o nosso segundo Adão. Algo ser uma sombra, uma representação de Cristo, não significa que aquilo não existiu de verdade. Pastor, a vara da disciplina é para bater mesmo ou não? Vi alguns pastores dizendo que a vara é para guiar, não para bater. Então, isso é uma forma muito boba de fazer teologia, tá? As pessoas fazem muita teologia ressignificando coisas muito claras do texto. Vou te dar um exemplo sobre bebida alcoólica. Existe um grande esforço de algumas pessoas de dizer que o vinho da Bíblia não é alcoólico, ao defender que vinho, na verdade, é suco de uva. Vinho é suco de uva, então não tinha álcool e pronto.
Agora, você tenta redefinir a palavra, mas aí você não encontra um sentido em textos que mostram o efeito daquilo. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 11, Paulo critica as pessoas por estarem tomando demais o vinho da ceia e ficando bêbadas. Como é que aquele vinho pode ser suco de uva se as pessoas estavam bêbadas? Você pode ressignificar a palavra à vontade, os efeitos daquilo ainda estão ali, e claramente é um efeito alcoólico. A galera olha pra vara no Antigo Testamento e diz, não, mas vara é pra guiar, a vara do pastor guia, ele batia com cajado, mas com a vara ele guiava, então a vara não é pra bater, a vara é pra guiar. Acontece que Provérbios 23:13 fala literalmente de bater com a vara, fala literalmente de fustigar, de bater usando a vara. Não, mas a vara não é pra bater, mas o texto fala claramente de bater com a vara. Então ficar tentando achar, não, mas a vara ali, a vara, e tentar ir atrás e descobrir qual era o sentido da vara do pastor, em contraste com o cajado, isso é bobagem, porque o texto fala com clareza o que é que você vai fazer com a vara. Você vai usar pra bater, você não vai usar pra outra coisa. Tem gente que fica querendo impor, sabe, disciplina positiva no livro de Provérbios, e não vai, certo? Palmada é um recurso bíblico que deve ser usado para a disciplina de filhos. Ninguém tem que espancar filho, ninguém tem que machucar filho, isso é violência e não se faz. E a vara sozinha não é o bastante para dar uma boa educação, você tem que ter mais do que isso. Você não pode disciplinar com raiva, você não pode simplesmente descontar as suas frustrações, meter a pena no seu filho, isso é pecado, isso é errado, mas em desobediências mais graves, punições físicas fazem parte do escopo de cuidado de um pai amoroso aos seus filhos. Ir contra isso é tentar criar uma ética nova e não funciona, cá entre nós. É uma bobagem que não funciona, tá criando só um monte de criança desobediente e frustrada com a vida, certo? Disciplina física faz parte daquilo que a escritura diz, debaixo da sua sabedoria divina, que deve ser feito por pais aos filhos quando são desobedientes. Simples assim. Iago, se uma vez salvos, salvos para sempre, e o que ocorre quando um crente genuíno se desvia por anos e volta para a igreja depois? Ele deixa de ser salvo por um tempo e depois volta? A gente tem um vídeo longo aqui no canal sobre essa doutrina da perseverança dos santos, indico que você vá lá, e a gente tem um curso completo lá no Review. Você é um associado do Clube Review, você recebe cursos, e a gente enviou um livro do pastor Nixon chamado Você Tem Certeza? Sobre segurança da salvação e doutrina da perseverança dos santos, e a gente tem um mini curso completo dele, uma coisa bonita que você pode acessar de forma ampla, que tem uma resposta bem ampla acerca desse assunto. Mas se você quiser a resposta curta, é para isso que você tá aqui. Aqueles que se desviam, se eles demonstram que estão longe de Deus por muito tempo de forma realmente intensa, eles estão deixando claro que nunca foram salvos. Se eles voltam à fé posteriormente, e se esse retorno é genuíno, então eles encontraram salvação apenas nesse período, nesse segundo momento. Agora, crentes genuínos podem passar por tempos de fraqueza, tempos de frieza, e Deus os traz de volta. Mas se esse tempo de fraqueza e de frieza é uma entrega absoluta e completa ao pecado, muito possivelmente esse não é só um tempo de frieza, não é um tempo de fraqueza, não é um tempo que aquele cristão está no pecado, isso é um tempo de absoluto abandono da fé. E nesse absoluto abandono da fé, a pessoa está deixando claro que ela nunca foi salva. É isso que João fala, né? Eles saíram do meio de nós, mas eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Aquele que é realmente salvo, permanece conosco, continua com a gente. Aquele que não é salvo, aquele que não é dos nossos, simplesmente vai embora e fica por isso mesmo. Mas vai ver lá o curso do Nixon. O curso do Nixon é um material muito, muito completinho. Tem aqui que um cara colocou aqui, nem é membro, mas um membro comentou, aí assim, Pastor Iago, cuidado, pois infelizmente muitos irmãos e irmãs lhe estão tendo como ídolo. Triste, mas é verdade. Carinha triste. E Deus te abençoe. Eu não vejo isso nunca não, sabe? Eu acho improvável que alguém viva a sua vida me colocando como objetivo da vida dela, o alvo. Nossa, o que o Iago fala é lei. E sei lá, eu acho... eu acho bobo. Se as pessoas existem, elas não estão no meu radar. Eu não as conheço na minha igreja, não chegam até mim na internet. Então assim, se você tá vendo alguém que me idolatra, é muito triste. Eu entendo idolatrar, sei lá, gente de maior. Idolatra Nicodemos, idolatra John Piper da vida. Idolatrar youtuber, sei lá, idolatrar pastor de 30 anos. Aí é doideira, é loucura. Toda idolatria é loucura, mas tem uns ídolos que, Deus me livre, viu? Aí eu estou comentando aqui, então quem tem que tomar cuidado são eles, não o pastor. Realmente. É porque eu, sei lá, se eu tivesse me idolatrando, todo mundo se idolatra em algum sentido, né? Esse é o sentido mais fundamental da idolatria. Essa egolatria de onde nascem todos os nossos pecados. Mas se eu tivesse recebendo isso e gostando e me aproveitando emocionalmente disso, aí beleza. Tem que tomar cuidado. Certamente muitos pastores devem viver assim, mas a mais fina verdade é que, por eu ser muito recluso e por eu ser pastor de uma igreja humilde na periferia, essas questões todas raramente chegam em mim de verdade. Pessoas da minha igreja me tratam de forma muito normal. Pessoas quando eu vou por aí também me tratam de forma muito normal. Então, você deve ver isso muito mais do que eu consigo ver. E sei lá, se houver atitudes, né, de requisitar a idolatria, de fazer as pessoas te idolatrarem e tal, realmente é uma coisa a se corrigir. Mas eu não sei se eu vivo desse jeito, né? Acho que não. Sou estrangeiro e moro em um lugar sem muitas igrejas. Vou na menos pior ou fico sem congregar? Vá na menos, pelo amor de Deus, vá na menos pior.
qualquer igreja genuína é melhor que igreja nenhuma, mesmo que seja uma igreja com falhas e com defeitos. O problema é se sua igreja é teologia da prosperidade, é teologia do coaching, não tem evangelho, é uma seita. Aí talvez você tenha que começar um trabalho. Deus possa ter te colocado ali para que você comece uma igreja, comece um trabalho evangelístico e comece um ambiente missionário. Mas qualquer igreja, eu sou batista, só tenho uma pentecostal, só tenho uma presbiteriana, só tenho... Cara, vai na que servir melhor. Daí você contribui com a igreja, certo? Você tem poucas igrejas no lugar, certamente eles precisam de ajuda, certamente precisam de mais irmãos contribuindo. Vá ser bênção e luz para essa comunidade, mas não fique jamais sem congregar. Oi, Iago, como funciona a palavra do pastor como regra de fé? Porque não vemos do mesmo jeito que os católicos. Nós acreditamos que a palavra do pastor é uma autoridade normatizada e não uma autoridade normatizadora. Deixa eu explicar o que significa isso. Existem autoridades no mundo, certo? Existem pessoas que falam, que instruem. Quando você lê um livro teológico, tem ali uma força de autoridade sobre você. Quando você ouve o seu pastor falar, ele está exercendo ali uma autoridade de alguma forma. E essas autoridades são geralmente mediadas. Pelo quê? Pela autoridade da palavra. A palavra de Deus é a autoridade que normatiza as autoridades menores. Então, quando um pastor fala, ele fala debaixo da normatização da palavra. Ele é alguém normatizado e não alguém normatizador. Ou seja, ele não define as coisas. Ele repete e ajuda a perceber as definições que estão sobre todos nós. Então, é simplesmente fundamental que você entenda que seu pastor não é um papa que fala ex cátedra de modo infalível, porque ele está sujeito à palavra. Se ele dá um conselho, o conselho tem que ser seguido, ouvido com cuidado, mas debaixo da normatização da palavra de Deus. Sempre. Iago, rapaz, eu gostaria muito de saber sua opinião sobre a geração eterna do Filho e as relações dentro da Trindade. Como você vê essa questão? Eu entendo que geração do Filho, em um sentido bíblico, está atrelado à sua entronização como rei na ressurreição. A ideia é que Jesus, sendo ressuscitado e sendo assunto aos céus, isso é o que revela, é o que mostra ele como Senhor sobre todos nós. E aí tem esse termo de geração. Ele não é gerado no sentido de ter começado a existir. É gerado no sentido de exposição pública da prova a todos nós de que ele é realmente esse filho. Por quê? Porque todos os textos no Novo Testamento que interpretam a ideia de geração estão falando de ressurreição. Então eu entendo pessoalmente que a geração do filho deve ser interpretada nesse sentido. A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal argumentando nesse sentido, sobre a doutrina da geração do filho. Agora, qual é o problema? O problema é que, por muito tempo, a fim de tentar explicar esses textos difíceis, geração, dá a entender que ele nasceu, mas a Bíblia fala tão amplamente de que ele não teve início, de que ele é realmente Deus desde a eternidade, criou-se uma forma de tentar explicar isso que é historicamente muito bem fundada. Certo? Que é a ideia de que ele é gerado eternamente. Então ele é gerado desde a eternidade, ele é gerado do Pai eternamente. E essa ideia de ser eternamente gerado, historicamente a gente sabe que foi para tentar explicar um texto que, na minha opinião, não vai ser explicado por esse argumento. Mas tem um sentido de que o filho deriva do Pai de alguma forma, de que existe uma submissão do filho ao Pai, que se estabelece ali talvez desde a eternidade. Então eu não quero negar a doutrina histórica da igreja cristã de uma geração eterna, que essa doutrina existiu para tentar continuar defendendo que Jesus é divino. Eu acho que a doutrina da geração não é um risco. A doutrina de Jesus ser divino não é um problema. Eu acho que não é, sabe? Jesus é divino e não é nenhum problema a linguagem de geração da escritura. Eu acho que a saída não é por aí, a saída é pro outro lado. Mas, sistematicamente, olhando para a escritura de forma mais sistemática, eu não usaria essa linguagem, mas eu acho que o sentido que tentam empregar acerca de Jesus nessa linguagem tá correto também, certo? Tá certo também. Jesus deriva eternamente do Pai de alguma forma misteriosa que nós não conhecemos e que a escritura não está muito interessada em explicar em detalhes não. Então, eu posso concordar com a doutrina ortodoxa e cristã da geração eterna do Filho, mas eu acho que, biblicamente, a linguagem de geração eterna fala de uma outra coisa, diferente daquilo que os credos querem dizer. Aqui isso gera uma polêmica do tamanho do mundo, porque para muita gente credo é Bíblia, né? Credo é Bíblia para muita gente. Você não pode corrigir, aperfeiçoar absolutamente nada com base num texto bíblico. Aí acabou pra gente, né? Aí acaba a nossa vida. Aí assim, quem sou eu, né, pra dizer qualquer coisa? Vai lá ver o nosso vídeo, que a gente explica com mais detalhes, com mais tranquilidade tudo isso. Mas assim, essa já é a posição de boa parte dos grandes teólogos do mundo, certo? Você me ouve falar isso, se você é alguém que tá só preso, bitolado no mundo reformado brasileiro, você vai achar que isso, nossa, que grande novidade. Mas não é não. Os grandes teólogos do mundo hoje, os grandes nomes de ponta, reformados, sabe? Gente, e você tá lendo aí no dia a dia, já defendem isso com muita tranquilidade. Então, não é novidade minha, não. Então é isso, esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Eu quero aprender violão, tá muito difícil, então de vez em quando eu apareço aqui pra mostrar o meu progresso ou o meu fracasso no violão. Esse violão nem é meu, eu peguei emprestado esse violão pra poder treinar. Nem é meu, é muito de violão, crafter. Será que é caro esse negócio? Eu nem sei, pode ser mó caro esse violão. Eu tô aqui frescando com o violão alheio. Mas a gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta, 10 horas da manhã, aqui no canal. Então se organiza para estar com a gente, tenho certeza que vai ser abençoador pra sua vida. Se você é membro do canal, deixa suas perguntas aqui, de vez em quando eu apareço para respondê-los. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.
Esse aqui? Eu tenho que lembrar. Não sei nem o que eu tô fazendo. Valeu!